Oi, Raquel. Boa noite. Estão ouvindo bem, gente? Nem vi como que tá o áudio. Pessoal, vou aguardar mais uns minutinhos, tá? Pra ver se entra mais pessoas. Boa noite, Marília. Saudades, Heloíse. Também tô com muita saudade de você. Já já a gente começa, viu? Vou esperar mais um pouquinho pra ver se entra mais pessoas, tá bom? Obrigada, meu amor. Você também, tá linda nessa foto, seu perfil.
noite, Varejo Flor Bela, tudo bem? Guarda mais um minutinho, 7h40 a gente começa, tá? Pessoal, então já deu 7h40, vamos então iniciar a nossa live. Feliz Natal para você também, Heloise. Oi, Roseli, tudo bem? Águida, tudo bem? Vamos então começar a live de hoje, né? A segunda live de uma série de lives que eu estou fazendo, né, a respeito do desenvolvimento de talentos. E o tema de hoje é diferença entre dom e talento. Né? Eu sou Tatiane Oliveira, eu sou especialista em educação especial e coordenação pedagógica, também sou educadora musical e pedagoga. Então nós vamos começar a falar um pouquinho, né? Diferença entre dom e talento. Mas o que será? Será que tem essa diferença, né? De acordo com o dicionário, com as pesquisas que eu fiz, encontramos os seguintes significados. Significado de dom, substantivo masculino. É uma qualidade inata, natural, aptidão, talento. Tem o dom da pintura, né? A pessoa já vem com o dom da pintura, já começa a desenhar desde cedo, a pintar, né? Aptidão natural para algo ruim também, tem isso. Tinha o dom de ser chato, né? Ou um presente oferecido por alguém, uma dádiva, né? Muitas vezes a gente vê nas igrejas, existem os dons, né? Os dons da cura, dom da profecia, dom das línguas, dos anjos, né? Temos todos esses dons também. Agora nós vamos para o significado de talento, né? É um substantivo masculino, uma aptidão incomum, que natural ou adquirida leva alguém a fazer alguma coisa com maestria, engenho, ou seja, possui o talento para o magistério. Aquela pessoa tem um talento para ser professora, né? É um indivíduo engenhoso, né? Que ele tem uma habilidade, uma capacidade incomum. É um talento de primeira ordem, né? Então nós temos essas duas diferenças, né? De acordo com o dicionário é isso. O dom, né, surge, né, da capacidade inata, desde quando nasce, né? E o talento vai sendo adquirido de acordo com o tempo, né? Então, vamos falar um pouquinho mais sobre essa parte, dom e talento. De acordo com o Instituto Brasileiro de Coaching, o dom, ele pode ser uma voz potente o suficiente para se tornar um cantor, a sensibilidade certa para ser um pintor, ou o pensamento analítico correto para ser um engenheiro. Então, a curiosidade aguçada, além do normal para um cientista, né? Entre outras milhões de possibilidades, né? Cada ser humano no mundo tem um dom específico que pode ser revelado durante a vida ou não. Vejam essa parte que interessante. Pode ser revelado durante a vida ou não. Então, muitos de nós temos dons adormecidos, né? Que muitas vezes não são desenvolvidos no decorrer da nossa vida. Então, é possível saber, né, que você tenha um dom e ainda não saiba disso, porque você ainda não teve a oportunidade de desenvolver ele, né? Ou pior, pode ser que você tenha um dom, saiba disso, mas você não dê o destaque que ele merece. Será? Por quê? Porque às vezes você se subestima, você se auto-sabota, né? Então pode ser que isso aconteça. Eu falo assim, você sabe fazer muito bem tal coisa. Aí você fala, não, faço não, de forma alguma, né? Então nós temos que nos conhecer também. Então, pra gente desmistificar, né, essa parte, essa questão tão importante, é essencial que você conheça a si mesmo de maneira profunda.
né? Pode até parecer estranho, né? Essa ideia de talvez você não tenha sabedoria suficiente a respeito de si mesmo, né? Mas é de extrema importância, né? Você ter um autoconhecimento, você saber sobre você, conhecer você, né? Porém, essa falta de informação interna, né, de você mesmo é mais comum do que se imagina. Muitas pessoas não acreditam, né, que tem talento ou algo para se desenvolver, né? Então isso é muito interessante, é algo que vocês têm que procurar, né? Todo mundo tem algo dentro de si para desenvolver, né? E se você bobear, né, nem mesmo você entende que você ainda precisa se conhecer. Então, é muito importante essa parte do conhecimento. Então, de onde vem o talento? Nós falamos um pouquinho do dom, agora nós vamos falar um pouquinho do talento. De onde vem o talento? Diferente do dom, o talento ele pode ser construído ao longo do tempo. Quem deseja ser cantor, por exemplo, pode se dedicar a esse objetivo com aulas de canto. Aquele que quer ser pintor pode se educar no campo artístico, né? A pessoa que almeja um título de engenheiro pode estudar e o indivíduo que sonha em ser cientista pode buscar a instrução necessária. Basicamente, quem nasceu sem um dom para realizar suas metas deve se esforçar ainda mais para alcançar a plenitude. Então, o talento vai sendo descoberto aos poucos, né? Isso aqui é a pesquisa, né, de acordo com o Instituto Brasileiro de Coaching. Daqui a pouco eu vou falar o que eu penso sobre, né, esses termos, né, dom e talento. E aqui mais uma vez fala sobre o autoconhecimento, né? O autoconhecimento promove o entendimento sobre os quais são seus pontos fracos, né? Ou seja, aqueles que merecem mais atenção, pois costumam sabotar o seu dia a dia, né? Então, o trabalho em cima dessas características será feito de modo que elas sejam eliminadas, amenizadas ou se tornem passíveis de controle. A prática também permite que você fortaleça os seus pontos fortes e até descubra novos que podem estar escondidos. Então, olha que interessante. O autoconhecimento é algo tão importante que você consegue descobrir os seus talentos, né? Nesse momento, os pontos fortes da sua personalidade podem ganhar protagonismo na sua vida, né? Então, eu posso falar um exemplo, né? No caso meu, né? Eu estudo música desde os meus 7 anos de idade, né? Quando eu era criança, eu assistia muito os desenhos do Tom e Jerry, Pernalonga, né? Pica-Pau. E o que passava mais nesses desenhos que eu prestava muita atenção? Os sons da orquestra, né? Muitas músicas desses desenhos eram orquestradas, né? Então, eu comecei a desenvolver o meu talento para a música ouvindo esse tipo de música dos desenhos que passavam antigamente, né? Hoje ainda nós não temos tantas trilhas sonoras como era antigamente, né? Orquestradas, né? Então eu lembro até hoje os sons da trilha sonora do desenho, né? Então, a partir desse ouvir a música, que eu comecei a interessar pela música. E eu não tenho lembrança de ter feito algo assim precocemente na parte da música para eu começar a estudar, né? Mas a minha mãe começou a colocar eu na aula de música a partir dos 7 anos. O primeiro instrumento meu foi esse pandeiro meia-lua aqui que tá atrás de mim. Eu tinha 7 anos e eu participava de um grupo de música da igreja católica que eu frequentava. E acabou que eu comecei a desenvolver o meu ouvido por conta disso. Então eu tive um talento, né, que foi desenvolvido, né? Eu tinha um dom, né? O dom e foi desenvolvendo através do meio que eu me encontrava, né? Então isso é bem interessante porque nós precisamos buscar isso, né? E a partir disso a minha mãe colocou eu na aula de música, eu fiz aula de órgão. As professoras começou a ver que eu tinha facilidade de aprender e começou a ensinar outros instrumentos para mim, né? Que foi o teclado, que uma das minhas professoras me ensinou o teclado, depois me ensinou flauta doce, viu que eu tinha facilidade. Então, né, eu tinha o dom, que virou talento, e o talento foi desenvolvido, né? Igual agora mesmo eu tava tocando para vocês violão. Eu não sabia que eu ia conseguir tocar violão, porque a minha área são instrumentos de teclas. Até que um dia eu comecei a participar
de uma escola e precisava dar aula de canto, e eu sentia a necessidade de tocar violão, e eu achei que eu não ia conseguir aprender por causa de ser um instrumento diferente, né? E rapidamente eu peguei. Aí depois que eu percebi que eu comecei a aprender esse instrumento, né, ter essa facilidade, eu comecei a tocar um pouquinho de violino, né, que aqui vocês estão vendo atrás de mim, tem um violino, e tem o ukulele também, que eu aprendi um pouco também. Então eu tenho já essa facilidade, né, isso facilita bastante. Então, entre muitos itens do lado positivo, você pode encontrar o seu dom ou os seus dons, mais do que simplesmente apontar ou descobrir esses itens. O autoconhecimento permite que você continue evoluindo. Isso quer dizer que é essencial fazer a manutenção constante em suas virtudes. Afinal, você mesmo, o tempo todo, e manter a sua humildade dia a dia, porque nós estamos em constante aprendizado. Né? O nosso talento é desenvolvido de acordo com a nossa necessidade, muitas vezes. Eu falo que os meus talentos, eles foram desenvolvidos de acordo com essas necessidades que eu tinha, né? Eu lembro que eu era criança, eu comecei a bordar, e eu falava pra minha mãe, mãe, eu preciso de um pedacinho de pano para eu bordar e uma linha, porque eu tinha essa necessidade, eu tinha essa vontade de lidar com as mãos, né? E eu gostava muito de desenhar também. Então, olha aqui atrás de mim, eu tenho 2 desenhos meus, né? Que esse aqui eu fiz no conservatório quando eu estudava, e esse daqui eu fiz quando eu estava na adolescência ainda. Né? E eu tenho outros desenhos que eu fiz na infância guardados aqui. Então eu comecei a desenhar, eu já tinha uma facilidade de desenhar, não tão assim realista, igual tem muitas crianças que já começam e já desenham perfeito, né? Mas eu fui desenvolvendo, né? Fui desenvolvendo esse autoconhecimento. Desde criança eu busco essa análise, né, dentro de mim. Então nós temos que buscar isso, nós temos que observar os nossos filhos, tem que observar os nossos alunos, né? Pra gente poder desenvolver esses talentos, né? Então é muito interessante essa parte, né? Nós temos que buscar, né, esse desenvolvimento de talentos de formas que a gente possa aprimorar e evoluir. E mesmo que a gente ache que a gente não tenha esse talento, nós temos que buscar, né? Ah, eu vou fazer só algo que eu gosto. Não, tente uma coisa diferente, igual eu busquei o violão, não é a minha área, não era um instrumento que eu mais gostava, mas eu passei a gostar depois que eu passei a aprender. Então é um desafio você aprender uma coisa que está fora do seu cotidiano, né? Está fora de você, né? Então é muito interessante, né, essa parte dos talentos, né? E a diferença entre o dom e o talento, né, a gente percebe que é um, né, que vai se encaixando decorrente do outro. Né? Então essa observação que eu falei para vocês de pais, de filhos, de alunos é muito importante para ter esses talentos desenvolvidos, certinho? E vocês têm alguma pergunta? Deixa eu ver aqui se tem alguns comentários. Hoje, né, véspera de Natal, né? Muitas pessoas não estão participando, mas esse vídeo vai ficar gravado, tá? Vocês vão poder ver depois, né? Vai ficar salvo aqui. Amanhã nós teremos outra live, né? Que eu vou depois passar o tema, né? E vocês fiquem atentos para receber, né, essas lives, essas informações, que tudo é interessante, né? Um bom aprendizado. Eu também fiz uma pesquisa, né, de alguns livros que falam sobre talentos. Eu achei bastante interessante, né? Eu achei um aqui, Google, eu não li, mas só que eu vou passar para vocês que a gente tem muitas coisas que a gente pode estar trabalhando os talentos, né? Por exemplo, o Código do Talento, de Daniel Cole. Então, olha, tem outra coisa sobre, né, talento, né? Tem outra aqui interessante, descubra seus pontos fortes, né? Então, como seus pontos fortes? Você sabe? Você tem esse autoconhecimento? Então, é interessante buscar. O Talento para a Vida, de Vânia Portela. Tem outra aqui, ó, interessante, Modelo de Competências e Gestão dos Talentos. É bem interessante também. Construção de talentos, né? Então, quando a gente lê, a gente também evolui, a gente se autoconhece, né? Então são várias opções que nós temos para estar buscando esse autoconhecimento, né? E a gente poder desenvolver também, né? Então agradeço a participação de vocês, obrigada por vocês estarem
aqui hoje participando. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida, se alguém enviou, né? Hoje eu fiquei feliz que uma aluninha minha, a Heloíse, participou, né? Eu dei aula para ela no primeiro ano e eu lembro que ela veio de Campinas e ela ainda não sabia escrever, né? E eu lembro que eu gostava muito de trabalhar desenho, arte, levar meus instrumentos, né? E eles gostavam muito. E assim, ela desenvolveu muito, começou a ler rapidamente, melhorou a letra, né? E toda vez que eu passava o treinamento das letras, eu pedi para eles desenharem no verso. E no verso da folhinha, que não era uma folhinha, que ia colar no caderno. E nessa parte, né, deles ficarem desenhando, até ontem nós na live de ontem eu falei sobre, né, o que fazer com os alunos que são superdotados ou têm facilidade de aprendizagem ou que terminam a primeira tarefa. Então eu pedia para eles desenharem no verso, mas vocês tinham que ver cada desenho maravilhoso que saía. E assim, era uma escola tanto tradicional que não permitia nem folhinhas com desenhos para os alunos colorirem. E a gente sabe que isso é uma competência que deve ser trabalhada, né? Então é uma forma também de estar desenvolvendo esses talentos dentro da sala de aula. Uma simples folhinha, né? Eu vou desenhar no verso e cada desenho maravilhoso, né? Então é muito interessante essa parte também. Tá bom, pessoal? Então eu vou encerrar por aqui hoje. Amanhã aguardo vocês na próxima live, tá? O tema já eu vou passar para vocês e aguardo vocês amanhã, tá bom? Um Feliz Natal para todos, boas festas, que Deus dê bastante sabedoria, saúde para vocês e que nós possamos vencer nessa pandemia e que logo saia a vacina, tá bom? Então agradeço muito, né, a presença de todos, né? Eu já estou encerrando por aqui e um abraço para todos. Até a próxima.